Hoje a gente está em mais um programa aqui do podcast. Como sempre, o Cuidador de Elite é um projeto que tem encontrado uma série de iniciativas, de parceiros que fazem toda a diferença na vida dos cuidadores, dos familiares e dos idosos. E nesse programa não vai ser diferente. A gente encontrou um projeto que vem trazendo muito impacto e que vamos ter o prazer de conhecer. Eu estou aqui com o Arley Alves da Silva. Ele tem MBA executivo pelo INSPER, graduação em enfermagem pela Faculdade de Ciências de Saúde do Einstein. Trabalhou por 16 anos lá no Hospital do Einstein, sendo 10 anos na assistência direta aos pacientes e 6 anos na área corporativa, como melhoria contínua de processos financeiros e hoje cofundador e diretor executivo da SafePil, que é uma startup inicialmente investida pelo Einstein, que foi incubada pela EretsBio e que foi recém-adquirida pelo grupo Raia Drogasil. Um projeto muito grande que na prática já ajuda muita gente. Muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui. Tive a oportunidade já também de conhecer o projeto de vocês não há muito tempo, achei extraordinário, acho que preenche uma lacuna super importante no cenário de cuidado do paciente idoso, em domicílio, em LPI. Acho que a gente está indo na mesma missão aqui de ajudar as mesmas pessoas. A gente está super feliz também. Obrigado. E me conta, assim, com toda a experiência que você teve lá no Einstein, o que te fez criar esse produto, criar esse projeto? E me conta o que é a Box. Claro. Assim, na verdade, a forma que a gente pensou e criou a SafePil, ela é um pouco, talvez, inusitada, assim, né? Eu nunca pensei em empreender. Nunca. Sempre amei ser enfermeiro. Amava o que eu fazia, onde eu trabalhava. E eu estava cursando esse MBA no INSPER. E eu conheci o outro fundador, somos dois fundadores, eu e o Felipe. O Felipe, ele é administrador. A gente fez amizade no INSPER e eu estava ali focado na minha carreira no Einstein, enfim. E aí o Felipe já tem um olhar mais que estava mais puxando para essa parte de empreendedorismo. E aí ele me mostrou este serviço nos Estados Unidos, né? Tem a PillPack, que atua nos Estados Unidos, foi comprada pela Amazon em 2018 e que faz um serviço muito semelhante a esse, né? Eu não conhecia. Quando eu vi aquilo, me deu um nó na cabeça, né? Falei, meu Deus, como é que a gente não tem isso aqui? Uhum. Assim, é uma dor super importante que as pessoas têm em transição de cuidado, em cuidado domiciliar. Porque a gente via os pacientes internando no hospital e quando a gente ia fazer a reconciliação medicamentosa, a gente já percebia que o paciente era um momento que ele respirava e falava, não, peraí, deixa eu me organizar aqui para ver o que eu tomo de medicamento para te passar. E assim, você pode voltar daqui a pouco? Fala, posso. Aí a gente saía do quarto, ia fazer outras funções, depois voltava no quarto. Agora sim, eu tenho todas as minhas listas, eu tenho aqui as mensagens trocadas com o médico, com o meu filho, etc. Um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Agora eu tenho tudo aqui para te passar, os medicamentos que eu tomo e que hora eu tomo, enfim. Então a gente percebia que sempre isso era uma questão complexa para a família. E assim, o paciente em casa, mesmo em casa ou numa ILPI, a gente fala assim, é um paciente tranquilo. Não é um paciente complexo, muitas vezes grave, ele só não está agudizado. Uhum. Mas é um paciente extremamente complexo, difícil de cuidar, né? São muitas medicações, são muitas recomendações para essas medicações. Essa daqui você toma em jejum, essa aqui você toma meia hora depois, essa aqui tem que ser depois do café da manhã, essa é antes do café da manhã, antes do almoço. Essa daqui é 2 vezes por dia, mas tem que ser longe dessa. Essa daqui você tem que beber com água, essa daqui você tem que... Não pode... Assim, são muitos cuidados, muitas rotinas que as pessoas têm dificuldade de lembrar. Até se tomou ou não a medicação, quanto mais encaixar todos esses detalhes dentro da rotina, né? Quando não entram mais, né? Vem um antibiótico e aí não Exatamente. dá para conciliar com as outras coisas. Exatamente. Então, assim, estou falando de pacientes polifarmácia, né? Que é o foco da SafePil é ajudar as pessoas polifarmácias que tomam muitos medicamentos, né? Então, eu sabia que isso era uma dor super importante. Então, quando o Felipe me mostrou, eu falei, meu Deus, a gente precisa... É uma questão de saúde populacional, né? Eu falei, a gente precisa, de fato, ter essa solução aqui. Mas eu não tinha nenhuma vontade de empreender. Mas aquilo virou uma chave, assim, para mim. Eu falei, a gente precisa fazer isso. Só que aí entrou a questão. Poxa vida, e a parte regulatória? E a parte de tecnologia?
Enfim, aí a gente passamos um ano estudando todo esse processo, o projeto, fazendo um business plan, até entender que a gente tinha ali condições de fazer um MVP. Levamos para o Einstein a ideia, eu ainda trabalhando lá, e aí o pessoal adorou também a ideia, a gente foi investido com um desafio inicial de ter uma autorização sanitária, né, de licença sanitária, e uma forma de produzir a box que não fosse feita manualmente. Uhum. A gente já tinha que partir de um processo automatizado. E foi um desafio gigante, porque não existe nenhum processo automatizado que seja aderente às normas regulatórias sanitárias brasileiras. A forma que a PillPack faz nos Estados Unidos e outras... hoje o Walmart já faz isso nos Estados Unidos, a CVS, a United Health faz isso nos Estados Unidos, enfim. A forma com que eles fazem é muito diferente daqui, porque lá os medicamentos ficam todos em contato um com o outro dentro da embalagem, mas lá os medicamentos são todos revestidos, aqui a gente tem a questão do genérico que não tem revestimento, etc. Então não dava para fazer da mesma forma, enfim. E aí a gente recebeu o primeiro investimento do Einstein e depois o desafio era, para receber o segundo e continuar caminhando, a gente tinha que vender a primeira box. Vender a primeira box significava ter a licença sanitária, ter um processo tecnológico que suportasse a produção segura disso, né? Então, aí deu certo, conseguimos, assim, foi... não dá para contar todos os percalços, mas foi complicado, conseguimos, vendemos a primeira box. No Einstein mesmo? Não, para um paciente, pessoa física mesmo, né? Tá. Vendemos a primeira box, recebemos o segundo investimento e fomos seguindo, né? Enfim. Acho que eu fui bem além da tua pergunta, mas... Não, mas por favor. Mas é isso, assim. Então, não foi uma coisa assim que eu fiquei buscando o que fazer, o que empreender. Acho que isso aqui encaixa, vou fazer isso aqui porque eu acho que dá certo e vamos embora, né? Mas acho que isso também é da área da saúde, né? Eu brinco com todo mundo. Eu nunca tive uma aula de Excel na faculdade, né? E a gente apanha no dia a dia. Então, o profissional da área da saúde, ele é pouco incentivado a empreender. Geralmente tem um anjo que aparece e mostra pra gente algum caminho, alguma oportunidade, mas que vocês somaram, né? A dor da prática com uma tecnologia, né, um conhecimento de alto impacto, né? É o que poucos fazem e que faz com sucesso, né? Com bastante planejamento. E até esses detalhes todos, né? Do um ano programando, planejando, estudando, é algo muito detalhado, né? E que a gente, da área da saúde, pouco conhece, né? Essas siglas todas. O que eu acho que pra gente foi bacana é que a gente partiu de uma necessidade, que era a dor do paciente, né? Do paciente, do cuidador, da família, né? Da ILPI. Então, a gente partiu da necessidade e não foi, como eu falei de novo, né? Buscando um nicho de mercado para atuar, né? Então, a necessidade pareceu ser tão latente que ela foi quase que um chamado, né? Quando ele falou para mim, você já viu isso aqui? O medicamento vem separado aqui, ó, por dia e horário e tal. Quando eu vi, eu falei, nossa, como é que a gente não tem isso aqui? Não faz sentido nenhum, a gente precisa. Foi quase que um chamado, assim, como eu falei, né? Então, por isso que eu acho que funcionou muito bem todo o nosso processo e, graças a Deus, ainda vem funcionando muito bem em termos de tanto de tração da empresa, de crescimento, de qualidade, segurança, que a gente sempre fez muita questão de ter isso já em todas as etapas do nosso projeto, né? Desde o nascimento até hoje, em escala, como é que eu continuo fazendo isso, garantindo o mesmo cuidado, a personalização, né? Para todos os pacientes, né? Mas como a gente sempre fez, pensando na dor do paciente, sempre tudo que a gente faz é pensando inicialmente na dor do paciente, né? E eu falo lá que tem uma coisa que é inegociável, duas coisas são absolutamente inegociáveis na SafePill, que é a qualidade e segurança do produto e um clima de trabalho saudável. Essas duas coisas são inegociáveis lá. O resto a gente pode negociar tudo, mas isso é inegociável. Então, partindo desse pressuposto, acho que o resto vem caminhando junto, assim, vem caminhando bem. Sabe, eu, como terapeuta ocupacional, então, quando eu atendo um paciente em casa, essa autonomia dele entender a sua prescrição, entender o seu tratamento, organizar a sua caixinha, né? A gente usa muito aquela caixinha plástica. E aí, eu vou, sei lá, uma vez por semana.
Então, eu sento com ele, aí ele vai e coloca, um por um, a gente conversa. Aí você sabe pra que é esse, sabe pra que é aquele. Aí eu chego na semana seguinte, a caixinha tá metade na caixinha. Não tomou. Aí, às vezes, tem aquelas cápsulas mais em gel que gruda no plástico. E ele nem viu que tinha ficado ali. Né? Então, o médico tá aflito porque não tá respondendo ao tratamento. Ele até tem, né, alguém que ajuda a fazer essa organização, mas ali na prática ele não enxerga, ele não consegue tomar no horário, ele não consegue ter essa autonomia. E quando tem um cuidador, às vezes o cuidador ele não consegue também entender essa prescrição. A gente estava conversando há pouco, assim, tem cuidador que é analfabeto, né? E não pode, tem uma escolaridade mínima que é pedida, mas na prática a gente sabe que ainda está muito informal. E como é que essa pessoa consegue cuidar da prescrição, cuidar dessa medicação? E eu vou além, assim, a gente tem um modelo de polifarmácia. Por mais que tenha o geriatra, o idoso é acompanhado por muitos profissionais. Então, ele concilia o dermatologista, o cardiologista, o neurologista, enfim, são muitos tratamentos. E a chance de fracasso, ela é imensa. E quando a gente chega na casa do idoso, ele nem sabe onde estão as receitas, ele nem sabe onde estão os remédios. Às vezes é oneroso ir na farmácia, comprar a medicação e fora o lixo, né? Porque são caixas e caixas, a cartelinha que o tempo inteiro é muito lixo. E é angustiante, porque a gente não encontra muita saída até então. Realmente, tem remédio que dura um mês, tem remédio que dura uma semana. Então, é uma ida à farmácia praticamente semanal. É, isso mesmo. É isso mesmo. E a família também, uma luta atrás de receita, uma luta atrás de desconto. Então, tem idoso que vai em 3, 4 farmácias, cadastros em lugares diferentes. Então, a gente realmente tem uma dificuldade, que é ir ao médico, conseguir bons diagnósticos, conseguir bons tratamentos e usar adequadamente a medicação e ter resultado no tratamento. Né? Quantas pessoas ali fracassam numa melhora porque alguma dessas etapas não teve sucesso. Né? Por isso que me encanta iniciativas como a de vocês, porque ela ajuda, fortalece esse processo. Né? Então, para um médico, é segurança na hora que ele vai colocar na prescrição. Para um cuidador, que ele tenha a sua tarefa facilitada, né? E mais direcionada para o acerto do que ele ter que ficar quebrando quebra-cabeça de receita. E eu já tive casos na família, inclusive, sabe? De uma pessoa muito próxima tomando um remédio que há muito tempo já nem estava mais na prescrição, não era mais indicado, nem era mais para tomar, mas estava lá. É um hábito de vida, né? Pegar aquela medicação. Então, é muito delicado. E isso eu estou falando do domiciliar. Quando a gente extrapola para as ILPIs, né, para as casas de repouso, também é uma dificuldade, porque são muitos pacientes. É uma prescrição atualizada de uma forma muito dinâmica, né? Às vezes o médico passa na casa, ele atualiza 10, 15 prescrições. E se você não tem uma farmácia organizada, a chance do paciente não ter o tratamento, ela é muito grande. E se você ainda depende que a família saiba da alteração da prescrição, passe na instituição para pegar a receita, vai na farmácia, leva a medicação, aí a outra já acabou, ela tem que levar de novo. Então, é uma logística de organização que envolve tantos atores que a chance do idoso ter uma crise, né, uma piora, porque não chegou o remédio a tempo, ela é muito grande. E, infelizmente, isso é o padrão. Isso é o normal. Tanto na casa, quanto nas instituições. Por mais que tenha um investimento de software, disso e daquilo, nem sempre a pessoa está habilitada, está com atenção suficiente para usar. Então, é muito delicado, né? Então, vocês trazem aqui uma solução que sana muitas dores de diferentes atores, né? De diferentes pessoas que, às vezes, não estão com a intenção, mas elas erram, elas fracassam e agora tem uma alternativa, né? Exato. A última coisa que você falou é assim, ninguém sai de casa querendo errar, né? Ninguém vai trabalhar, vai cuidar de alguém com o objetivo de errar, de causar mal à pessoa. Mas são erros que acontecem e eles acontecem mesmo em hospitais privados, que dirá na residência, né, no domicílio, que você tem um cuidador que muitas vezes não tem uma formação, como você mesmo falou. A chance de errar é muito maior.
né? Você não tem barreiras ali para o erro, né? E assim, o que particularmente me encanta na nossa box é justamente que é um produto que quando você olha aqui, é simples, são os medicamentos separados por dia e horário. Mas ele traz, junto com ele, o tratamento de tantas dores, como você já apontou aí, né? Porque aqui eu pego a prescrição de todos os médicos. A pessoa fala, hoje em dia essas prescrições digitalizadas, elas já trazem lá uma ferramenta para o médico ver interação medicamentosa. Interação medicamentosa é a 4ª causa de morte nos Estados Unidos. Mata mais que acidente de carro, que câncer. E a gente não tem esses dados no Brasil. Então, só a interação, não estou nem falando de erro de medicação e não estou nem falando de baixa adesão ao tratamento, que são outras 2 grandes dores. Mas só a interação já mata quase 200 mil pessoas anos nos Estados Unidos. Imagina aqui, né? Grave, é muito grave. É muito grave. E a gente ainda coloca um monte de remédio caseiro, a gente ainda faz uma série de poção mágica, Exato. naturais. Vou tomar com chá. A quantidade de interação que a gente tem com chás é absurda. Ou remédio fitoterápico. Mas é natural, não faz mal. Exato. É um problemão. A vitamina C, vou tomar meu antibiótico com suco de laranja para eu melhorar mais. Tem interação, diminui a eficácia do antibiótico, enfim. Então, assim, a prescrição digitalizada, ela mostra para o médico a interação do que ele está prescrevendo. Mas muitas vezes o médico, obviamente, ele sabe o que ele está prescrevendo, mas ele não sabe, muitas vezes o paciente não fala para ele, que além dele estar indo no geriatra, ele está indo no endócrino, ele está indo no clínico, ele está indo no cardio, ele está indo no psiquiatra, ele está indo no neuro. E muitas vezes ele não fala, e ele não fala os outros medicamentos prescritos. Então, além de, às vezes, você ter duplicidade de medicamentos, que às vezes acontece lá, o paciente chega com um medicamento que ele toma um genérico e toma o mesmo princípio ativo dentro de um similar ou uma referência. Então, tem essa duplicidade e tem a interação, porque o médico não sabe o que o outro está prescrevendo, então, obviamente, ele não sabe que o medicamento dele vai interagir com o outro. Então, aqui a gente recebe tudo aqui. Adesão. Se olhar para adesão, por que os pacientes abandonam? 50% são o número geral do OMS, 50% dos pacientes no mundo abandonam o tratamento. E a maioria deles depois de 2 semanas de tratamento, de tratamentos crônicos. Por que ele abandona? Porque é complexo. Porque ele precisa, para encontrar os 10 remédios que ele toma, ele tem que ir em 2 ou 3 farmácias, ele fica pesquisando preço, chega em casa, ele tem que se organizar, ele tem que comprar essas caixinhas e colocar ali, sem falar da interação também dessas caixinhas, que o medicamento ficou tudo junto ali, né? No plástico. No plástico. Aí ele tem que ir lá, e onde ele deixa? Ele deixa na cozinha, na umidade, ou ele deixa no banheiro, onde também tem umidade, aumenta ainda mais a interação, enfim. E o erro de medicação. O medicamento das 8. A gente que é, né, mas ainda não está na terceira idade, precisa tomar um antibiótico de 12 em 12 horas por 7 dias. Aí um belo dia você está lá no meio do tratamento, 10 horas da manhã, você fala, tomei o antibiótico das 8 hoje. Aí você já não sente mais nada, que você já melhorou um pouquinho. Exatamente. Aí você fala, putz, eu não lembro, e agora? Tomo de novo? Não tomo, né? Só que muitas vezes o polifarmácia pensa isso, mas não com antibiótico. Pensa com um anticoagulante. E aí ele fala, não vou tomar. E o risco dele fazer um TEP, dele fazer um trombo? Eu vou tomar sim. E o risco dele tomar 2 vezes e internar sangrando, como acontece? Né? Normalmente com epistaxe, alguma coisa assim, mas às vezes até coisa mais grave, né? Porque ele esqueceu 5 dias na semana, ele ficou na dúvida e ele tomou 2 vezes o anticoagulante. E aí ele interna sangrando, às vezes um sangramento mais grave, né? Então, assim, são questões de, como eu falei, de adesão, de não erro de medicação, de interação, e a questão também da comodidade, que faz parte também da adesão. Putz, é muito complexo isso aqui, eu vou selecionar, não vou tomar tudo isso de remédio. Não vou tomar esses 10. Esse aqui, se eu tomar, não acho que não faz diferença, esse também não, mas às vezes não faz diferença no curto, médio prazo, mas no longo prazo faz muita diferença, né? E aqui, falando ainda disso, putz, é um remedinho ali da glicemia, né, da diabetes. Não estou sentindo nada, não vou parar de tomar. Aí vai indo e vai convivendo com aquilo. Exato. Vou economizar tanto em dinheiro quanto em decisão, né? De comprar, qual que eu compro. Esse aqui é de liberação prolongada, não é muito comum. O paciente chega lá, essa é a minha prescrição, e esse aqui é o que eu estou tomando. Aí ele comprou o que não é de liberação prolongada, está prescrito de liberação prolongada e vice-versa. Então, é tanta complexidade que ele fala, não vou tomar esse aqui, vou ficar só com esses aqui. Né? Então... E a questão mesmo da comodidade e até de pesquisa de preço. Então, a gente sempre foi rigoroso até nessa questão de preço, mas enfim. Porque a gente sempre tentou realmente resolver a dor do paciente para realmente trazer ele para o tratamento mais seguro
possível, e a comodidade faz parte da segurança dele nesse tratamento, né? E Arley, assim, uma família, um idoso que quer passar a ter a box, né, ter essa organização na rotina, o que eles têm que fazer? Basta entrar em contato com a SafePil, seja pelo site, ali já tem um botãozinho que chama para o nosso WhatsApp. Ele pode fazer até a conta dele sozinho dentro do nosso site, responsível em celular. Ou ele pode também chamar no WhatsApp, pedir um orçamento, mandar ali uma foto da receita, ou mandar o PDF ali da receita, a lista de medicamentos. A gente faz um orçamento, devolve para ele, ele entendendo que faz sentido, avisa, e aí a gente já cria a conta para ele e fecha tudo ali pelo telefone mesmo, por WhatsApp. E chega em casa. Chega em casa. Uma vez a cada 30 dias chega em casa. E ele pode tanto ir na farmácia e contratar, como ele também pode fazer direto pelo WhatsApp? A gente só está disponível por meio digital. Ou pelo site ou WhatsApp. Na farmácia, não. Eu pergunto porque uma paciente minha foi na Droga Raia e aí ofereceram para ela. Eu imaginei que poderia ter sido feito o cadastro lá também, mas então não. Não, lá na farmácia só tem a demonstração da box, na verdade. Tá. Mas a venda ainda é direto com a gente. E o legal é porque às vezes a pessoa, ela pesquisa tanto preço, e vocês acabam conseguindo, né, os preços melhores até pela alta distribuição que fazem. Então, já tira ali também mais uma dificuldade, mais uma dor. E à medida que essa prescrição é atualizada, é só mandar a foto, só mandar o WhatsApp, e imediatamente isso recebe uma box nova, recebe ou Perfeito. é uma box complementar? É uma box, a gente troca a box e alterar no meio do mês. O que a gente percebe também, e isso eu entendo também como mais um benefício, é que a gente organiza a vida da pessoa. Porque como ela sabe que ela recebe uma box a cada 30 dias, e a gente faz um contato mensal com ele, pelo menos um. Todo mês a gente chama o familiar ou o paciente e fala, a gente vai produzir sua nova box, tem alguma alteração? A gente precisa da sua prescrição atualizada até o dia tal, a gente fala ali o dia certinho. E aí, se ele, puxa, eu preciso realmente marcar meu médico e tal, então a gente fica relembrando ele. Aí ele fala, não, pode deixar que eu te mando até o dia tal. Aí ele vai lá, agenda a consulta com o médico, passa e já passa o tratamento atualizado. Então, felizmente, os nossos pacientes não têm mais aquele hábito de passar no médico uma vez por ano ou só quando tem algum sinal, sintoma. Vira um compromisso. Vira um compromisso. Como ele sabe que todo mês ele tem que lidar com uma eventual atualização da receita dele, eu uso óculos. Aí eu falo assim, eu preciso atualizar meu óculos. Quando eu paro para pensar, mas eu faz pouco tempo que eu fui no oftalmo. Quando você vai ver, eu particularmente, eu fico às vezes 2 anos sem isso, é uma vergonha, mas às vezes eu fico 2 anos sem. E a gente troca porque quebrou o óculos, isso, né? Isso, exatamente, só vai nessa necessidade. Mas agora, por exemplo, minha filha tem 10 anos, começou a usar óculos. Aí com ela eu tenho um rigor maior. Então, eu levo ela no oftalmo a cada 6 meses. Aí eu acabo passando no oftalmo também a cada 6 meses, e atualizando mais o meu óculos, né? Então, você ter ali um follow-up mensal te coloca um pouco mais, te deixa um pouco mais regrado até no tratamento, né? Então, até esse benefício eu tenho orgulho de dizer que a gente consegue auxiliar, né? Não, e é muito legal porque você gera o compromisso, você gera valor, né? Uma importância, alguém se importa comigo, alguém que eu tenho que dar uma satisfação se eu estou tomando o remédio ou não. Não, é a coisa mais fofa, assim, os idosos mandam pro pessoal do atendimento coraçãozinho, tudo, porque o atendimento não é um bot, a gente tem uma pessoa realmente falando com eles, né? Então, o que a gente recebe de coraçãozinho ali, rola papo, é barato, é muito de gratidão. Legal. Super. Porque é isso, assim, tem muitos que moram sozinhos, né? E a família até quer ajudar, até quer contribuir, mas existe a questão emocional, né? Do tipo, eu que mando aqui, né? Quem são vocês para querer mexer? Eu tô tomando tudo certo. E aí aqui profissionaliza, né? Essa conversa. Então o médico faz a parte dele, de cumprir o acompanhamento, mas a posologia fica muito melhor quando você consegue ter essa organização de fora para dentro. Exato. Né? Não ele ainda responsável em administrar tudo aquilo. Autonomia, né? Como você falou, né? É super importante para eles, né? Geralmente, assim, alguém lá comprar seus remédios e pôr na caixinha para você, só falta dar na sua boca, entre aspas. Obviamente que isso não é pejorativo sob nenhum aspecto. Mas pode ser melhor. Para a família, para o filho, ele está fazendo a coisa mais prazerosa para ele no mundo, que é cuidar do pai e da mãe, né? Meu pai tem 79, minha mãe tem 74. É muito bom quando a gente faz alguma coisa pelos nossos pais. Mas, sob o prisma dele,
ele ainda não quer ser cuidado por alguém. Obviamente que tem gente que quer, tem todas as visões. Mas a maioria das pessoas, ela quer manter a autonomia dela. Ela não quer alguém organizando os remedinhos. Se ela puder, ela comprar, chegar na casa dela lá uma vez por mês, e ela se virar tendo a segurança de que está tudo bem... Não, e até gastar a energia dela com outras coisas. Perfeito, é isso que eu falo também. Ele e a família, para de gastar tempo com remédio. Ele vai ter tempo para fazer outra coisa com o pai e com a mãe dele. Cuidar de outras formas. Vai andar no parque, vai caminhar na rua, vai passear, vai no... Não, e sabe o que eu vejo? Meu salário, tudo indo para remédio. Trabalhei a vida inteira para gastar tudo com remédio. Né? E aí, então, fica um fardo fazer o tratamento. Não fica, nossa, que bom, tive um diagnóstico. Nossa, tem tratamento para isso que eu fui diagnosticado. Vamos lá que vai dar tudo certo. Exato. Não, assim, é uma tristeza, né? É um trabalho a mais. E você conseguir ter essa ajuda para sobrar tempo para você pesquisar outras coisas, fazer outras coisas e principalmente colher os frutos do tratamento, né? Eu já vi, assim, pessoas que tinham a perna inchada e gastando dinheiro com remédio, mas não tomava direito. Então, depois que conseguiu essa organização, nunca mais teve problema com a perna inchada do jeito que ficava, doía e etc. E tem um outro ponto que eu não sei se vocês já vivenciaram. A receita do vizinho também serve para mim, né? Então, o tempo inteiro eu tenho a prescrição que o médico dá, mas, fez bem para fulana, faz bem para beltrana. Então, fica uma mistura de comprimidos, né? E essa caixinha que nunca faz o tratamento correto. E eu já vi pessoas chegarem na casa do idoso e tomarem o remédio dele. Sim. Né? Então, mas hoje eu tô com dor. É bom pra mim, toma você. Eu tô com dor, eu tô aquilo, é igual o seu, deixa eu tomar. Então, assim, você preserva, né? Além da dose correta, horário correto, você preserva o tratamento dele e incentiva que o outro vá procurar o seu médico, o seu próprio tratamento. Porque é muito triste, né? Às vezes falta pro idoso... Porque todo mundo entendeu ali como lugar de abastecimento. Exato. Né? Então, traz muita segurança para que todos os tratamentos e todas as pessoas tenham a sua abordagem correta. E até essa parte de... Você vai na casa muitas vezes de um idoso, que é a polifarmácia, a gaveta de medicamento dele é quase que a gaveta da vergonha, né? É Fora aquele monte de remédio misturado, vencido, que eu tomo, que eu ainda não tomo, né? Aquilo tudo misturado, e é uma coisa que ele tem ali, muitas vezes é um tabu, né? Ele deixa lá. A box também é um negócio que resolve isso. Ele não tem, e a gente percebe que as pessoas isso aqui deixam na sala dele. Né? Não tem mais aquele tabu, né? Fala, não, olha só o que eu tenho aqui, os meus medicamentos já vêm organizados. Até para uma viagem. Para viagem é super prático. Ele vai passar uma semana fora, ele vai ali, destaca um mês ali, ó, vou passar aqui, final de semana fora, na casa do meu filho, ó. Peguei aqui até o domingo à noite. Esses são os meus remédios. Não falta nada. Coloca aqui, põe na bolsa, acabou, né? Vai viajar. A gente tem paciente que vai para fora do Brasil e tal, que aí ele pede 2 boxes antes de ir. Que não consegue mais viver sem também, né? E essa questão também de tabu, né? De tomar remédio e tal, de tomar um monte de coisa, né? É uma coisa que a gente resolve porque a box é bonitinha, tudo organizado, eles gostam de mostrar. E também a gente, eu particularmente, gostaria que o idoso se preocupasse com outras coisas mais do que o remédio, porque o idoso ele vê o medicamento dele como um sinônimo de qualidade de vida, prolongar a vida, mais tempo com a família, com os netos, etc. E aquilo vira quase que a nova libido dele, né? Assim, ele muda o foco da vida dele para aquilo. Como é comum você encontrar um idoso que o assunto dele muitas vezes é medicação. O compromisso social dele é a fila da farmácia. Isso, E aí tem encontro de família, ele sabe que você é da área da saúde, aí ele já vem. Meu médico prescreveu, tal remédio, ele trocou esse por esse, o que você acha, tal, não sei o quê, não sei o quê. Vira uma coisa assim, né? Vira o RG dele, né? Vira, E isso aqui também é algo que a gente quer, assim, a gente quer que seja um processo, obviamente, que ele vai levar a sério, que ele vai passar no médico, tudo. Apoio. Exato. Mas que tire todas as dificuldades e tabus da vida dele, né? Que não seja mais
uma ciência, uma engenharia de foguete ele tomar os remédios dele. Né? Aqui já tem a hora certinho. A gente manda 6h30, ele precisa tomar o remédio para hormônio tiroidiano. E aí às 7, junto com o café, já vem a outra embalagenzinha aqui, que ele vai tomar o protetor gástrico junto com o café da manhã dele, ou antes do café. Aí, a gente pode colocar aqui, então eu coloquei 6h30, 7, 7h30, tem um remédio que ele tem que tomar depois do café. Então, a gente separa exatamente aqui, para ele realmente não tem nem essa dúvida, né? Se precisar, coloca um alerta no celular, que apita, né? Mas aí fica, ouviu o barulhinho do sinal, já sabe que é a gente box. tem um aplicativo que avisa também, né? Ah, que bárbaro! Então, chegou a hora de tomar, se ele habilitar ali, ele vai receber ali e ele tem que checar que ele tomou aquele medicamento. É mesmo? Nossa, então até o próprio cuidador também... Para o cuidador ajuda super, porque a gente também tem uma versão para o cuidador, que ele recebe para checar a administração do medicamento de quem ele cuida, né? E tocando no cuidador, né, que como você já comentou, no começo a gente tinha um certo receio de falar assim, poxa, isso aqui os cuidadores vão ver como uma adversidade para eles, né? Porque eles podem se sentir ameaçados. Pô, será que ainda vão precisar de mim lá, né? Mas, na prática, o que a gente viu foi algo completamente diferente. Que eles entendem que é mais uma ferramenta de trabalho deles. Que valoriza, que é barreira para o cuidado. Poxa, se a gente tem um processo parecido dentro de um hospital, né? Que você já tem ali... Você vai só dedicado para cuidar ali de 4, 6 pacientes... E você vai administrar medicação, todos os cuidados deles. Você já tem a farmácia central que te manda, separado ali, a dose, o horário e tal. Você já tem tudo isso. Na casa do paciente, que você tem menos recursos, isso aqui se torna ainda muito mais relevante, né? Então, a gente percebe hoje que, na verdade, se tornou um grande aliado. Os cuidadores adoram quando tem box na casa. Se um cuidador chega para a família e fala, olha, eu tenho uma alternativa, eu tenho algo para te indicar, eu acho que dá até mais relevância para o profissionalismo dele, né? Porque, com certeza, isso é uma dificuldade, é uma dor que a família tem. E muitas vezes também tem aquela insegurança da família, será que ele está dando remédio no dia, na hora certa? E o próprio cuidador, às vezes, também tem esse cuidado. E anota, e faz desenho, faz de tudo ali também, um monte de ferramenta, mas nenhuma delas 100% segura, né? Até porque o plantão geralmente é feito por várias, né? Tem uma continuidade. Aí, será que foi dado? Será que não foi dado? Né? A gente ouviu há pouco, assim, de uma pessoa que a médica mudou a prescrição, mas o que estava no papel já estava impresso numa quantidade. E ninguém notou que o que estava na caixinha estava diferente da prescrição, porque estava no automatismo. Então, alguém tem que olhar, mas aí joga para o outro, né? Enfim, conta o formato, a quantidade no máximo. E aí me tira uma dúvida. Que material que é feito para realmente preservar o comprimido? A gente usa um material que é um material de indústria alimentícia. Então, a gente sabe que é um material super seguro para ter contato com o medicamento. Ele é um BOPP. Ele é um plástico bioorientado que ele é alimentício mesmo. Então, pode entrar em contato com o medicamento. E ele é um material bio. Então, todo o material que a gente usa ele é biodegradável. Foi bom você ter tocado nisso, né? E a gente tem uma parceria com uma empresa que eu sou fã, que eu acho super legal, que hoje eu estou vendo um monte de empresa grande usando, mas a gente usou lá no começo deles, que é a Eu Reciclo. A Eu Reciclo, com essa parceria com a Eu Reciclo, a gente é responsável por pagar mensalmente para eles reciclarem. Você tem diferentes planos. A gente paga um plano que a gente recicla mensalmente o dobro do material que a gente produz, de plástico e papel. Então, se eu produzo 1 tonelada de plástico e papel por mês, a gente paga para Eu Reciclo reciclar 2 toneladas por mês, né? Então, a gente também tem a gente é da saúde, então a gente tem que ter preocupação super com o ambiente, etc. Então, também é uma grande preocupação nossa, né? Porque a gente tem essa embalagem, isso é uma coisa que às vezes preocupa as pessoas, né? Poxa, mais embalagem, mas assim, primeiro que tem um aspecto que você falou. Eu estou reduzindo o desperdício de medicamento, que para o ambiente é muito mais deletério do que um plástico bioorientado, biodegradável. Muito mais deletério. Então, assim, eu deixo de jogar na natureza um monte de remédio que vai contaminar certamente, lençol freático, etc. Passo a usar um material biodegradável, que dá para eu reciclar, né? Todos eles é super fácil de abrir aqui. A gente faz tudo muito pensando no idoso, né? Então, tudo tem picote, abre fácil aqui, né? Para ele tudo é muito fácil dele abrir, todos eles têm Os comprimidos vêm unitarizados. Vem. E com toda a descrição
validade. Isso, tem lote, validade, fabricante. A gente tem muito orgulho também, assim, o Nilson Gonçalves Malta, ele é um farmacêutico, gerente de automação do Einstein, e ele é nosso mentor, foi muito mais, mas ainda ajuda a gente. Ele esteve com a gente lá no evento do fórum de LPI, a gente palestrou junto. O Nilson, ele é uma referência de rastreabilidade de medicação no Brasil. Ele é considerado o papa da automação hospitalar no Brasil. Ele ajudou muito a gente também em alguns desses processos. Então, tirando alguns grandes hospitais do Brasil, o único player que garante toda a rastreabilidade de medicamento da indústria até a boca do paciente somos nós. Olha só. Então, se eventualmente eu tenho aqui algum pantoprazol que a indústria pede recall, eu sei na casa de quem, que dia e hora ele vai tomar. Eu tenho tudo isso registrado. Então, e outro ponto... Que bárbaro. É que a gente também faz questão de que ele tenha essa embalagem aqui para que ele consiga se organizar e tomar a própria decisão, ainda mantendo a autonomia do idoso. Porque se eu tenho aqui dentro só um blister cortado, embora esteja escrito aqui na frente o que tem lá atrás, se o paciente, eventualmente, ele toma um medicamento para regulação intestinal. Aí ele fala, mas eu estou com diarreia, eu não quero tomar esse. Aí o blister está cortado, você perde a informação do medicamento. Sim. Aqui não, aqui vai estar escrito o que é esse medicamento, qual o princípio ativo, o nome comercial dele, princípio ativo, o fabricante, lote, validade, né? Ele tem toda a informação para tomar a decisão. É claro que tem alguns medicamentos que visualmente você sabe o que é, mas o que não falta é genérico, que é branco, redondo, sulcado. Uhum. Né? Então, aí ele vai ficar muitas vezes em dúvida, às vezes é um antihipertensivo, e ele já está hipotenso, ou vice-versa, né? Então, isso é algo também que a gente faz questão, essa identificação aqui para ele. Esse QR Code aqui, as ILPIs vão começar a usar, a gente já está com um piloto para checar o medicamento lá, entre aspas, à beira-leito, né? Uhum. Então, ele vai dentro de um celular, ele vai bipar esse QR Code aqui dessa embalagem, Tá. Aí ele vai abrir e falar assim, esse paciente ele tem uma varfarina para tomar agora. Você está administrando? Administrei, ele dá um check, aí ele abre e dá, e isso já integra com o prontuário eletrônico dele, já checa lá dentro do prontuário. Então, tudo que a gente fez aqui foi pensando em trazer, em agregar mais qualidade e segurança, né? Não, e que como você envolve muitos fatores, né, e muitos atores nessa dinâmica, à medida que você tem recursos que lembram, né, que montam todo esse fluxo, isso ajuda realmente. Porque, como eu falei lá no começo, tem muito idoso com um bom diagnóstico, mas que não colhe o sucesso do tratamento exatamente porque falha alguma etapa, né? E quando vocês entram com essa integração toda, isso realmente facilita e diminui muitos e muitos perigos e muitos erros, né? E essa cultura da polifarmácia, a gente consegue, inclusive, trabalhar sobre ela. Porque também as pessoas... Tem gente que ama uma farmácia, né? E isso precisa ter uma orientação, porque a gente fala de pessoas fragilizadas. Essa semana a gente teve conversa com uma nutricionista. E aí, por exemplo, suplemento alimentar. Tem pessoas que precisam, né, da proteína, mas às vezes é colocado ali um suplemento que tem a proteína e mais um monte de outras vitaminas que ele não tolera. Né? Então, há a importância de ter o profissional adequado e que isso vai inibindo, né, esse monte de improviso, de receitas caseiras, para o familiar também, né, ele entender que está sendo tomado. E uma das dúvidas que eu tinha era, como é que vocês sabem que ele tomou? Né, que ele realmente está seguindo essa prescrição, mas é tudo muito intuitivo, né? Eu trabalho com reabilitação cognitiva, eu trabalho realmente com organização de rotina, em pistas temporais, para que essa pessoa consiga manter sua autonomia. E assim, é perfeito, né? Porque é o próximo. Exato. Ele não tem que ficar ali montando quebra-cabeça, é o próximo. Né? E se ele realmente esqueceu, não tomou, passou... Ele pode ter mais dados para falar com o médico, né? O que eu faço? Eu tomo assim que eu ver, que eu lembrar, ou eu pulo para o próximo? Né? Então, eu imagino para o médico também, quando ele sabe que ele vai receitar e ele vai receber a box, né? Então, o paciente dele vai realmente voltar na próxima consulta e você vai ter dados reais. Porque é uma incógnita. O médico está lá 40 minutos com o paciente. Exato. Né? E ele vai ver só dali um mês. E o que vai acontecer? Então, acaba que vocês têm um dado a mais, um registro a mais. E eu fiquei muito feliz de saber
do apoio para o cuidador, do aplicativo, né? Então, vocês conseguem, inclusive, incentivar, induzir o cuidador ao acerto. Exatamente. Quando, na verdade, ele tem uma vida que induz ele ao erro. Exatamente. É mais uma ferramenta. O aplicativo, na nossa visão, ele é a cerejinha do bolo, né? Acho que a grande ferramenta, como você mesmo falou, é a Box aqui, e a gente validou tamanho de letra, principalmente das principais informações aqui de horário, de dia, né? Para que o idoso conseguisse o símbolo, ler. né? Tem a lua, tem o sol. Exatamente. E nesse formato intuitivo de já vir cronologicamente organizado, né? Então, mesmo que ele seja analfabeto, tanto o paciente quanto o cuidador, se eventualmente for, ora todo mundo sabe ler. Mesmo analfabeto, ora ele sabe ler. Essa foi uma coisa que a gente pensou no começo. Falou, poxa, mas e se ele for analfabeto? E aí a gente entendeu que ora, mesmo qualquer analfabeto, ele sabe ver hora, ainda mais assim, não é o ponteiro, né? É a hora digital aqui, entre aspas, né? Então, a gente é muito feliz com o nosso produto, porque a gente acha que a gente tem, além do cerne do problema resolvido, a gente tem muitas arestas que são também aparadas ali, com detalhes que a gente tem dentro do produto. A gente tem muito orgulho do nosso produto, assim, da concepção dele, enfim. Não só porque a gente acha ele bonito, mas também porque ele, de fato, traz dentro dele, dentro do produto, dentro da aparência e dentro das informações, tudo que é super relevante, de fato, para o cuidado, né? Para a qualidade, para a segurança do cuidado. Não, e até o registro histórico do paciente, né? Como você falou, às vezes você chega para falar com o idoso, ele já não sabe tudo que ele toma. Mas aí ele tem uma ferramenta que mostra a continuidade, o tratamento, né? O que ele tomava há um ano atrás, enfim. Sim. Então, são apoios, né? E a gente sabe que eles não são tão tecnológicos, né? Eles têm um pouco de dificuldade no celular e etc. Mas são ferramentas simples, né? De poder interagir, poder solicitar, né? Na própria farmácia, eu sei que o pessoal do balcão também ajuda, orienta. Então, é um multissistema, né? Que vocês estão conseguindo mover para o bem, né? Exato. Para melhora. Exato. Eu lembrei agora até... Se o paciente toma um medicamento gotas, por exemplo, a gente manda também, junto com a box. E os nossos farmacêuticos, eles calculam a necessidade por período também, mesmo de medicamento gota. E aí teve um caso que uma paciente ligou e falou assim, vocês mandaram um medicamento gotas a menos, e era um medicamento de uso controlado. Aí a farmacêutica falou, não, eu mandei a quantidade correta. Ela falou, não, acabou no meio do mês. Aí a gente checou, ela foi lá, refez as contas, falou, não, eu mandei a quantidade correta. E essa pessoa, ela era da área da saúde. Ela falou, deixa eu dar uma olhada. Quando ela foi checar, o cuidador estava dando o dobro da dose. E aí ela falou, por isso que minha mãe está sonolenta, que dó. assim. Então, até o que não está na box que a gente manda, a gente também consegue, de certa forma, ter esse controle. E você toca aqui num ponto muito sensível. Porque a gente sabe do uso inapropriado de medicações que são mais sedativas, né? Os calmantes, que são muitas vezes o plano A, não o plano B, como deveriam ser. Né? Então, até esse controle do que realmente está sendo dado, como está sendo dado, que importante, né? Porque as pessoas não têm muita noção, muito critério, né? Acha o comprimido pelo comprimido, mas existe todo um por trás que precisa estar organizado para não ser... como que é a diferença entre o veneno e o remédio é a dose? Então, que seja realmente algo útil na vida daquela família, daquela a gente pessoa. Você me lembrou agora, a gente tem um plano também que eu me orgulho muito. Um plano, quando eu digo, é um serviço que eu me orgulho muito, que é um serviço para paciente com risco de abuso de medicação. Ele só está disponível hoje para a Grande São Paulo, a box Brasil inteiro, mas esse plano está disponível só para a Grande São Paulo. A gente entrega uma box semanal para paciente que tem risco de abuso de medicação. Então, normalmente esse contato vem por um familiar ou até psiquiatra, então a gente tem box que o psiquiatra que pede para a gente, semanalmente ele revalida a prescrição. É um contato semanal com ele, falando, olha, agora a prescrição para a semana que vem dele, que começa depois de amanhã a box, ou amanhã, é essa daqui.
Aí na próxima semana ele passa uma outra prescrição. Então é um cuidado super próximo que a gente tem. Que bárbaro. E que a gente se orgulha porque a gente sabe que a gente está muitas vezes evitando uma tentativa ou um risco de suicídio. Exato. Porque quando ele compra a caixa inteira, ele tem 30 comprimidos lá à disposição, 60 muitas vezes à disposição dele, e que a família tem uma super preocupação de como fazer isso, é uma coisa super difícil, sensível de você tratar em casa, né? De dar para ele aquele ali, o resto você esconder, né? Então, a box ele só vai ter ali 7 dias de medicamento. Então, mesmo que ele faça o abuso, a chance, o risco dele evoluir para uma fatalidade é menor. Não, e às vezes o perigo não é nem ele, né? Tem alguém próximo que também tem esse mesmo risco. Exatamente. Ou então, se a gente lida com um paciente um grau mais avançado de Alzheimer, que ele não tem um cuidador 24 horas, né? Então, ele poder ter uma quantidade mais segura ali, que não fique tão vulnerável. Muito legal, porque isso é a humanização, né? Não é porque é uma tecnologia que ela se enquadra para todo mundo igual. E sabe como surgiu? Lado humano. Não foi a gente, foi um paciente. O pai de um paciente. Ele falou, olha, eu preciso de medicação, assim, isso seria maravilhoso para mim, mas seria maravilhoso se me entregasse uma vez por semana. Aí ele explicou por quê, ele ligou pra gente, explicou por quê, foi transparente, né? Aí a gente falou, não, então vamos fazer. E é um serviço que a gente fez e a gente tem hoje vários pacientes que usam e que é um negócio que a gente se orgulha bastante, que eu acho que é realmente atuar na missão que a gente tem. Eu sou enfermeiro, assim, acho que poucas pessoas fazem, vão para a área da saúde só por negócio, só por carreira, né? A maioria vai por missão de vida, né? E assim, aqui eu sinto todo dia as pessoas falando pra mim, você não tem saudade do hospital? Morro de saudade. Trabalhei tem muito tempo e às vezes eu encontro pacientes, parentes de pacientes. Às vezes até na escola da minha filha, eu encontrei o pai de um paciente que eu cuidava. Foi super emocionante, a gente chorou se abraçando, foi muito legal. Então eu sinto muita falta desse cuidado ali na pele com o paciente, o enfermeiro principalmente. Não quero ser corporativista, mas estou falando do lado que eu conheço, né? A gente gosta muito desse cuidado ali, de cuidar mesmo, de pegar na mão, de estar na assistência. Eu amo isso, de todo o meu coração, é algo que eu sou apaixonado. E que eu não tenho mais, mas assim, o que me traz um certo conforto de não ter mais esse cuidado com o paciente é saber o impacto que a gente traz na vida dessas pessoas. Sabe que para mim é um alívio te ouvir, porque eu estou nesta transição. Eu fico emocionado, juro, porque eu amo cuidar de gente. Amo. Isso aqui eu cuido genuinamente das pessoas. Eu até hoje tenho, né, consultório, paciente particular, e eu estou nesta decisão. Então, assim, te ouvir me dá até um pouco de esperança. Porque eu gosto, né, de entrar na casa, me arrepia ver o paciente melhorar, ver o sucesso dele, poder acolher uma família. Acho que a gente se fez na assistência. Mas o que está acontecendo comigo agora, que eu tenho certeza que é o que aconteceu, existe um projeto que está dando tão certo que seria egoísta da minha parte ficar só onde o meu carro chega. Sim, exatamente. Né? Só onde eu alcanço. Até porque, para mim, 24 horas ficou pouco. Né? Tenho filhos também. Então, tá difícil por N questões, né? Até por apego. Mas tá sendo muito bonito conversar com os familiares. Eles felizes com esse crescimento, né? Entendendo que eu tô saindo do operacional. Alguns eu vou manter, que acho que ainda é muito para mim. Mas podendo migrar para um projeto que traz mais profissionais, até para continuar esse trabalho, né? Então, tem pessoas assumindo esses meus pacientes, toda essa dinâmica sendo reorganizada. Eu tô angustiada, porque eu tô indo para algo novo, inesperado, mas que eu tenho fé, assim. Eu acredito que vai dar certo. Exatamente no congresso, né, que nós estávamos. Eu tive um banho ali, sabe, no final... Sabe quando você chora de emoção? Porque veio gente do Brasil inteiro relatando dores que eu vivia há 12 anos atrás. Perdidos do que tem que fazer. E eu ali intuitivamente consegui achar um caminho, né? Até hoje chegar na empresa que e agora esse desdobramento que é o cuidador de elite. Então, eu ainda estou assimilando tudo que eu vi, tudo que eu ouvi lá. E me inspira, né? Saber da história de vocês, porque é esse passo que poucos dão.
Porque muita gente fica na zona de conforto, né? Do garantir ali o que já está certo. Mas entendendo que são ideias, que são recursos que vão além de onde os nossos olhos alcançam. Exato, né? É de alto exato. impacto, são vidas que são cuidadas. No caso de vocês, são médicos que são fortalecidos. Porque o médico estuda, se dedica a beça a entender o que tem de novo, o que tem de melhor, essa interação. E aí ele não tem sucesso nos casos, né? Porque ali dentro da casa é outra banda que toca. Exato. Né? Então, o cuidador que ele não entende aquele monte de prescrição que ele tem que administrar, o paciente que gasta com remédio e não tem sucesso no tratamento, né? Então, eu de verdade espero um dia poder chegar num lugar e contar a história de sucesso assim como vocês contam. Você vai, com certeza, você vai, com certeza. Porque é esse olhar além, né? É essa humildade que tem que ter de entender que você pode impactar, você pode ajudar muito mais e que seria injusto você manter ali só no hospital, só naquele pedacinho que você já dominou, já cresceu, já desenvolveu. Exato, Então, e são poucas as iniciativas, né, Arley? Se a gente for olhar, a gente teve um primeiro congresso de LPI. A gente vai ter um podcast com o pessoal do congresso, com o pessoal da Trevo. Foi o primeiro, né? Então, estamos numa situação realmente de amadurecimento. Hoje aqui falando de idosos, mas isso serve para autistas, paraplégicos, crianças com diagnósticos de hiperatividade. Com box, é universal. E pensando nessa tecnologia tão universal, eu, quando fui para Portugal, numa expedição, eu visitei várias instituições, né? Conheci os serviços voltados para a longevidade. E aí, uma das instituições, na ala do Alzheimer, né? Das demências, esse plástico, ele era comestível. Então, feito de glicose, porque era uma forma de minimizar o risco. Se por acaso o paciente pegasse por acidente o plástico, né, ele poderia consumir isso, não ofereceria um risco de engasgo para ele. É muito legal. Assim, eu acho que a Europa e alguns outros países também estão muito mais preparados para cuidar de certas patologias e de idosos do que a gente aqui, né? Na Europa e nos Estados Unidos é muito mais personalizado isso, né? A minha esposa, ela fez um mestrado em estratégia de saúde da família, saúde primária, a área dela. E ela foi para Barcelona fazer uma parte do mestrado lá. Eu fui junto com ela para conhecer um pouco também. E eles têm... A farmácia faz o blister conforme a sua necessidade. Você precisa de farmácia... Farmácia de bairro. Ele vai lá e ele faz o blister na hora para você. E até alguns postos de saúde, né? De saúde primária lá, eles fazem também para o paciente uma cartelona para a semana, para os remédios que ele vai tomar já assim nessa ordem, assim. Então, tem iniciativas muito legais fora do Brasil. É que a gente que está indo um pouco atrasado nesse Mas sentido. estamos indo. Não, e até assim, às vezes tem medicação de distribuição gratuita e o pessoal pega e não sabe nem para que vai tomar, né? Mas pega. Exato. E aí distribui na vizinhança, né? Ai, consegui tanto. Gente... Isso é muito perigoso, né? E aí você vai fechando o cerco para que o uso seja adequado, seja correto. Eu tô apaixonada, tô aqui pensando em várias pessoas que eu tenho certeza que eu vou recomendar e as próprias instituições, né? Realmente a gente vê a dificuldade e até o espaço, né? Poupa-se espaço, porque você vê gavetas de cada paciente. Exato. E aqui fica tudo muito mais organizado, né? E direciona para uma boa conduta. Muito, muito legal. Uma iniciativa realmente admirável. Parabéns até pelo sucesso que vocês já alcançaram. E eu tenho certeza que está no começo, que vocês ainda vão alçar voos altos. Amém. E aí, para a gente terminar, eu quero saber se na sua vida pessoal você já precisou contratar cuidadores, se você tem idosos, né, pessoas que estão mais longevas e que têm algum tipo de fragilidade. Como que está esse panorama na sua vida? Eu nunca precisei, ainda não precisei, melhor dizendo, né? Como eu já comentei, meu pai vai fazer 80 anos agora e minha mãe tem 74. E eles são ainda, graças a Deus, super mega independentes. Eles moram no litoral e eles vieram para cá, inclusive, estão na minha casa esse final de semana. Minha mãe vem dirigindo, eles estão super bem. Minha mãe toma 2 comprimidos por dia. Eles não têm box, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Minha mãe toma 1 comprimido para pressão e 1 para diabetes tipo 2. E o meu pai toma 1 remédio para dormir.
Então, não faz sentido. Você já cuidou eles terem deles há box. mais tempo, né? Já estamos cuidando. Eu cuido de outras formas. Eu direciono ele pro médico, o geriatra. A geriatra deles é uma que eu escolhi com todo cuidado. Ela cuida da saúde deles. Mas a experiência, acho que mais próxima que eu tive foi sendo cuidador. Assim, em família, né? Eu tive a oportunidade de cuidar do avô da minha esposa, antes de falecer. A gente cuidou dele uns 2 meses em casa, ele descobriu um câncer de estômago e ele faleceu em 3 meses, foi bem rápido, né? E a gente cuidou dele em casa, na casa dele. A gente ia toda noite, a gente trabalhava, minha filha era pequenininha, tinha 2 anos, 3 anos, ela mal lembra dele. Mas todo dia a gente saía, ia para lá, dava banho, passei sonda nele em casa, a gente fez uma série de procedimentos nesse período. E foi um momento enriquecedor para entender essa visão de cuidado em casa, assim, né, para mim, né? Porque você não tem... E assim, a gente ainda é da área da saúde, né? A gente já sabia um pouco mais o que fazer, né? A decisão de sonda foi nossa ali, né? Obviamente que também discutindo sempre com o médico e tal, mas a gente conseguiu dar um direcionamento melhor. Não era novidade, né, o que aparecia. Exato, a gente conseguiu levar mais conforto para ele. Então, foi muito bom saber que o preparo que a gente tinha foi tão importante nesse momento dele de cuidados paliativos ali em casa. E ele morreu em casa. Morreu confortável, com os filhos do lado, assim. Então, foi um momento para mim super importante nesse sentido. E ele tinha dor, tudo, mas num momento assim que ele estava um pouco melhor, ele me agradeceu pelo cuidado. Então, para mim foi super especial, assim. Então, foi digno, né? Foi digno, foi muito legal. E você poder fragilizar, né, num ambiente onde você se sente amado, se sente cuidado, se sente respeitado, né? Sem perder a sua subjetividade porque você fragilizou, né? Então, que bonito. E muitas vezes precisa se profissionalizar o cuidado, né? Mas no caso de vocês, a própria família deu conta e tá tudo bem. Tanto um lado quanto o outro, né? Fazendo sentido, eu acho que é o que importa. E quando você envelhecer, como que você deseja que seja? Eu tenho uma ex-chefe minha no Einstein, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, a Simone. Ela falava, uma enfermeira, né? Ela é gerente lá hoje. Ela falava pra mim assim, ela é super prática, é um barato, ela é super objetiva. Ela fala assim, a principal coisa que você pode fazer na sua vida pela sua filha é você ter uma renda para você se manter numa ILPI depois que você ficar velho. E ela falava isso assim com uma objetividade, né? E as pessoas às vezes se chocavam. Não, para ILPI? Mas eu acho, assim, de verdade, eu acho que é o que eu quero. Porque você está num lugar que vai te dar o melhor cuidado que você precisa para aquele momento ali, né? Obviamente que eu quero que a minha filha me visite sempre, mas assim... Para mim vai ser quase que aposentadoria. Putz, hoje tem cada ILPI, né? Para mim vai ser minha aposentadoria real, assim. Então, eu penso no envelhecimento, eu penso mesmo de ir para uma ILPI. Seguro, com qualidade. Exatamente. E que a sua ILPI tenha box. Isso vai ser sine qua non. Muito obrigada. Eu que foi agradeço, um prazer imenso conhecer. Foi inspirador de verdade conhecer o projeto de vocês. Muito sucesso e obrigada por ter contribuído aqui para toda essa mensagem, todo esse fortalecimento da categoria, que é o que a gente almeja. Eu que agradeço, parabéns também pelo projeto de vocês, assim... acho que eu não conheço outra iniciativa nesse segmento, assim, no Brasil, e é um segmento tão carente, né, de informação, de um olhar, de ferramenta, né? Então, acho que vocês estão trazendo isso, putz, é algo assim que o nosso país precisa muito, porque a gente é muito deficitário, né, num cuidado de qualidade, digno. A gente é muito deficitário aqui no Brasil. E a gente ainda está falando aqui de São Paulo, tal, né? Poxa, a gente vive numa bolha aqui ainda, né? Se você olhar Brasilzão aí, meu Deus, assim, o quanto as pessoas precisam, e hoje, né, com YouTube, internet, é muito legal, você consegue chegar nos lugares mais remotos. Então, assim, isso que é bacana, é vocês estarem colocando, disponibilizando isso para
todo o Brasil, realmente, né, no Brasilzão, como eu falei, para quem não tem acesso aos recursos, informação que a gente tem, né, na nossa bolha aqui. Né? E é o que a gente almeja juntos, né? Vocês estão organizando, saindo do improviso, algo que é tão necessário. E acho que essa é a nossa bandeira também, né? Ajudar as pessoas a terem as boas informações, os bons direcionamentos, sem ficar pulverizado, né? Cada hora é uma informação diferente que na prática não ajuda. Então, acho que estamos aqui um completando o outro. Isso aí. Obrigada, Eu que agradeço. sucesso. Obrigado, igualmente.